uma ideia um dia, em 1988, de um assunto sobre o qual eu gostaria de escrever, que era sobre a história da Bossa Nova, contar a história da Bossa Nova, que até então não existia, né? Tinha muito livro sobre música popular brasileira, até mesmo sobre a Bossa Nova, mas era assim, análise estrutural da Bossa Nova, né? Análise de letras, né, da Bossa Nova, coisa política, né? Relações políticas da Bossa Nova, enfim, esse tipo de chatice. Eu queria contar a história, como que aconteceu, quem eram aquelas pessoas, né? De onde saíram, como é que tiveram aquelas ideias, como é que foram se conhecendo, se agrupando, se juntando, trocando experiências, para fazer aquela música que naquele momento estava abandonada no Brasil, naturalmente, mas tinha uma repercussão mundial, a gente sempre teve, né? A Bossa Nova sempre existiu no mundo, mesmo quando estava abandonada no Brasil. E eu propus essa história, que só podia caber num livro, para a Companhia das Letras. E o Luiz Jacques topou. Então já saí dali trabalhando. 2 anos depois ou 3, eu fiz o livro que contava a história da Bossa Nova, Chega de Saudade. As pessoas não estavam habituadas àquele tipo de coisa. Era um livro com muita informação, né? O livro fez um grande sucesso, ajudou muito a trazer a Bossa Nova de volta e mudou a minha vida, porque a partir dali eu tive que passar a me dedicar só aos livros. Eu tenho 2 condições para me fazer aqui, para me decidir a investir os 3 ou 4 ou 5 anos seguintes da minha vida naquele personagem. Eu tenho que ter uma admiração por ele, pela obra dele, né? Como músico, como escritor, como teatrólogo, como jogador de futebol, como cantora, como qualquer coisa, e tem que ter uma grande curiosidade sobre a vida dessa pessoa. E essa vida tem que ser o seguinte, tem que ser uma vida de altos e baixos, né? Então, por exemplo, a pessoa tem que ter conhecido o fracasso, a luta, o sucesso, o fracasso de novo, o sucesso mais uma vez, grandes casos amorosos, desilusões amorosas, né? Tem que ter traído, tem que ter sido traído, tiver tido uma doença grave, ótimo, entendeu? Tem que, preferência, ter sido casado, ter filhos, sabe? Enfim, tem que ter corrido da polícia à noite, entendeu? Enfim, tudo, na verdade, que eu fiz, né? Eu que sei como é que é, quer dizer, você tem que... A grande mestra na vida é a noite, né? É a rua, entendeu? Então você tem que ter tido uma vida na noite, na rua, para saber como é que são as coisas, né? Tem que ter corrido da polícia, tem que ter corrido de maridos, né? Tem que ter enfrentado o perigo, né? O prazer, a emoção, etc. Então as histórias têm que ter essa característica. E quando eu consigo juntar isso numa pessoa que fez uma obra que eu acho importante, aí eu tenho um tema para uma biografia ou para um livro de reconstrução histórica. Quando eu decido que vou falar sobre esse ou aquele personagem, eu já levei semanas ou meses já me convencendo daquilo. Então eu já abandonei assuntos e personagens antes de começar a fazer, porque eu via que realmente não era. Então, por exemplo, Leila Diniz. Eu gostaria de ter biografado a Leila Diniz. Mas aí você, quando biografa alguém, você nunca biografa só aquela pessoa. Você biografa também as pessoas em torno dela, ao redor, né, e tudo mais. E a Leila, os personagens que viviam em torno da Leila, que eu conheci todos, eu nunca admirei muito, nunca me interessei muito por eles. Alguns realmente eu nem gostava muito deles. Então eu não quero conviver com essas pessoas. Então a Leila Diniz está fora, aí eu tive a ideia de fazer a Carmen Miranda. Eu sou completamente a favor desses encontros, acho que é um privilégio para o autor participar de um deles, para poder ter contato com seus leitores, né? Porque o autor não tem controle sobre o que o leitor pensa da obra dele, né? Você escreve o livro sai, ele é comprado por pessoas que você nunca vai saber quem são. Então, de repente, a feira é uma oportunidade de haver esse contato direto entre autor e leitores, né? E as feiras precisam convidar pessoas que não sejam só as grandes estrelas, né? É preciso fazer uma pesquisa boa antes de começar a acertar o elenco, para você de repente pegar pessoas mais surpreendentes também, pessoas capazes de dizer coisas interessantes que não estejam necessariamente na mídia. Como jornalista, né? Como repórter, como desempenhando todas as funções possíveis na imprensa, jornal e revista, a obrigação do jornalista é a objetividade, né? O jornalismo não pressupõe que você está achando isso ou aquilo, né? Pressupõe o que é, né? Então, eu sempre trabalhei muito em função da informação, do fato e da objetividade. Nas minhas biografias, por exemplo, você não vai encontrar
em nenhum momento a palavra eu me referindo a mim próprio. Não vai encontrar. Eu já trabalhei em biografias em que eu tive gravíssimo problema de saúde, inclusive, pelo livro da Carmen Miranda. Se você pegar o livro hoje, a partir da página 100, tudo que você vai ler foi escrito durante um brutal tratamento que eu estava fazendo sobre um câncer na base da língua que eu estava tendo, né? Radioterapia, quimioterapia, cirurgia, etc. Então, quer dizer, eu passei, digamos assim, 80% do livro escrevendo sob essa espada, né, de Damocles da minha cabeça. Entendeu? Agora, você não vai perceber isso. Você lendo o livro, você não vai ter a menor ideia que o autor estivesse passando por isso. Por quê? Porque, na minha opinião, o autor de minha biografia não existe. Ele é um vidro entre você e o fato, entendeu? Então, não tem que ter confissão pessoal, não tem que ter eu. Mas aí, quando me convidaram a fazer crônica na Folha de São Paulo, eu vi que a relação do cronista com o leitor é outra, né? O leitor pega o jornal na porta de manhã, leva para o café da manhã e não é o momento em que ele não está querendo saber das desgraças que estão nas manchetes, né? Ele vira a página e vai atrás daquele textinho, né? Em que o cara vai contar uma história interessante, uma história pessoal, alguma coisa que vai tornar, enfim, vai começar o dia dele de alguma maneira melhor, né? Ou pior, né? Mas enfim, é um lugar de confissão do autor. Então, pela primeira vez, eu me dei conta de que eu estava começando frases com o pronome eu. E pela primeira vez, não estava achando nada de bom. Que bom, né? Aí comentei com a Heloísa, né? Ela disse, que bom que você descobriu, né?